Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você, eu sou o Padre Emanuel, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, aqui em Londrina, e apresento todos os domingos o programa Boa Noite, meu Pai. Esse programa tem essa grande intenção, que é ver o nosso cotidiano, algumas ações que nós fazemos no dia a dia, e nós transformarmos ela na reflexão, uma dimensão espiritual. Então, desde agora, eu peço que você possa divulgar esse podcast no YouTube, no grupo de amigos, da família, para que mais pessoas consigam ver um pouco mais e compreender como que a história do nosso dia a dia, ela pode nos levar a compreendermos mais um pouco do amor de Deus em nossas vidas. Irmãos e irmãs, estamos vivenciando hoje este quarto domingo do tempo do Advento. Um tempo propício para que a gente possa observar um pouco mais como que estamos levando nossa vida cotidiana em relação à nossa conversão. Eu falei no primeiro programa desse tempo do Advento que é um tempo propício para a nossa conversão. É um tempo de nós nos remodelarmos. É um tempo de nós nos lapidarmos. Então, 4 semanas nos remetem diretamente aos 40 anos do deserto de Moisés, levando todas aquelas pessoas. Ou também aos 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado pelo demônio, mas com a convicção de qual era realmente a sua missão. Então, voltemos um pouco à reflexão para vermos que no primeiro domingo do Advento eu pedi para cada pessoa que pudesse ouvir esse programa a observar um pouco como que está a vida, como que está o interior em relação a perdoar as pessoas, a mudar a vida, enfim, a buscar Deus. Porque a intenção é esta: chegando agora, neste quarto domingo, a gente possa ter uma maior integração com Deus. Ou seja, um coração já trabalhado, transformado, lapidado, para que a graça de Deus, pela liturgia, ela venha e ela possa então acontecer em nossas vidas. Quando eu falo, por exemplo, de lapidar o coração, eu me refiro diretamente a esse conceito, a um coroamento. Em que sentido esse coroamento? Vejamos, estamos na 4ª semana, ou seja, terminando o tempo, praticamente do tempo do Advento, das 4 semanas. Não termina hoje, é claro, mas o coroamento das 4 semanas é hoje. E coroar algo significa o quê? Eu me dedicar, me empenhar para que aquilo possa ser de grande valia para a minha pessoa. Então, por exemplo, em um trabalho, na empresa que você trabalha, eu quero coroar o ano bem. Então eu vou ter que fazer uma revisão para ver o que eu fiz no ano inteiro, se eu cumpri realmente aquele papel que o patrão me confiou e se eu fiz com zelo, se eu fiz com grado. Aí sim eu posso dizer, mesmo com as minhas falhas, que ninguém é perfeito, é claro, eu estou coroando agora esse ano de trabalho com muitas bênçãos e graças. No matrimônio, você que é esposo, você que é esposa, pode pensar, esse ano estamos terminando agora, e como foi a minha relação com o meu esposo, com a minha esposa, com a família como um todo? Eu me dediquei, eu me empenhei, eu fiz esforço. Então isso é o que eu chamo de coroar com ênfase, coroar com equidade, com qualidade. Então, quando eu me refiro, por exemplo, a este 4º domingo, que é coroando esse tempo do Advento, a minha pergunta é esta: eu estou buscando realmente fazer as coisas de maneira mais assertiva, ou seja, de maneira mais contundente em relação a acertar realmente, a fazer ou querer fazer o bem naquilo que eu estou buscando? Ou simplesmente mais um ano está acabando, aquela correria, estou tentando dominá-la para dizer, olha, na última semana do ano novo, aliás, do ano velho, 2025, eu vou fazer as minhas mudanças para entrar bem no ano que vem. Aí o ano que vem começa tudo de novo aquela correria, aquela não transformação que eu já havia desejado, inclusive, no ano anterior. Então o coroamento é isso, irmãos e irmãs. Nós sabemos que nós temos propostas de vida para que elas sejam para a nossa vida, a nossa escolha, o nosso dia a dia, elas sejam capazes de nos transformar cada vez mais e buscarmos em Deus essa certeza de uma mudança para melhor, ou seja, para que nós realmente compreendamos o que é o sentido da vida. Depois, é nós não desistirmos. Isso é muito importante. Todos nós, com certeza, quando começa o ano, a gente sempre põe alguma proposta de vida. E no passar do ano, nem sempre conseguimos colocar em prática aquilo que nós queríamos.
Isso é muito comum, infelizmente, não deveria ser assim, mas o nosso método, às vezes, ele não funciona como nós colocamos um cronograma. Mas aqui eu quero dizer o quê? Que quando nós confiamos na graça de Deus, por mais difícil que seja nós nos mantermos numa linha de projetos, por exemplo, quando confiamos nessa graça, paramos, dedicamos um tempo para que essa graça realmente atue em nós, com certeza a gente consegue se delinear melhor nossas coisas, nossas escolhas, nossa conduta. Então, se você está agora tentando coroar esse tempo do advento e percebeu que no comecinho de dezembro você colocou algumas mudanças e que elas não aconteceram até agora, não é sinônimo de desanimar ou desacreditar em você. É sinônimo de recomeçar, reconstruir. Começar a pôr mais crédito na sua própria vida, em seus sonhos. Aí sim, você quando começar a ajustar isso na sua mente, na sua vida, nas suas ações, com certeza você vai olhar para frente e vai dizer: eu tenho um longo caminho a ser percorrido. E esse caminho para percorrer vai ter algo importante nele, ou deve ter, que é o quê? O acreditar. Se você acredita que você é capaz de uma mudança, tenha certeza muito clara que você vai conseguir pôr essa mudança em dia. Agora, se eu começar a dizer para mim mesmo, olha, não consegui, eu não consigo, eu não vou conseguir, essas frases são pesadas. Inclusive tem uma charge que fala assim, duas pessoas conversando e uma pergunta, né, para a outra: olha, me fala uma frase muito perigosa. E a outra pessoa responde: sempre foi assim. Então veja que frase realmente perigosa, né? Quer dizer, não tenho chance de mudança, eu não quero mudar, eu quero continuar como já estava antes. E isso não faz parte do plano de Deus. Deus nos fez para vencermos, nós somos vencedores, porque somos filhos de Deus. Mas quando eu declino, quando eu não quero que isso aconteça, aí claro, Deus não vai me levantar, como quem diz: olha, eu estou aqui para fazer aquilo que você não quer. Não, Deus nos dá liberdade. Então Ele nos dá capacidade, inteligência, saúde. E aí sim, cada pessoa vai se erguer, aí sim Deus vai nos conduzindo. Então, irmãos e irmãs, essa conduta é de suma importância, o acreditar. Então acredito que você é capaz sim de mudar a sua vida, uma vez que você sabe que é um vencedor e que Deus colocou muitas coisas no seu caminho para que você possa enxergar, né, o caminho a ser seguido, enxergar o futuro, e aí sim, confiando nele, você dá passos certos no cotidiano. Por isso, irmãos e irmãs, nós necessitamos de um norte. Quando eu falo do acreditar, é exatamente nessa proposta. Ou seja, uma direção. Uma pessoa que começa um projeto, se ela já colocou na sua mente onde quer chegar com aquele projeto, o que ela vai fazer, o que vai acontecer no meio, ou quais são as possibilidades e probabilidades daquilo dar certo ou errado, ela com certeza, quando aparece a primeira dificuldade, ela consegue dar um passo mais avante. Mas se a pessoa não tiver esse norte, ou seja, não muito bem delineado o que ela quer, com certeza as coisas não irão muito bem como ela desejaria que fosse, por exemplo. Então é importante que cada pessoa, quando vai começar um projeto, uma família, por exemplo, um trabalho novo, uma empresa, o dia inclusive, começando o dia, é preciso termos uma direção. E nessa direção eu tenho que saber o que eu vou fazer, como eu vou fazer, por que eu vou fazer, para quem que eu vou fazer isto. E se essas respostas todas tiverem se essas perguntas todas tiverem uma resposta plausível, com certeza você vai se dar muito bem naquele dia, naquele projeto, naquele trabalho. Mas se a pessoa não tiver esse cuidado de olhar para frente e dizer: olha, eu quero fazer isso por conta disso ou por causa disso, com certeza vai ser mais um trabalho que, olha, se deu certo, ótimo. Se não deu, simplesmente a pessoa abandona, quer dizer, já perdeu o tempo e vai começar um outro trabalho. Então, quando falamos da dimensão de coroar esse tempo do advento, é nós observarmos que este tempo de 4 semanas, ele não pode ser perdido. Ah, padre, mas não consegui. Aí vai entrar outra dimensão, é o continuar acreditando, mas não desistindo.
E aí sim, começando o ano novo com novas propostas, logo mais chegará o tempo quaresmal, mais 40 dias como um tempo propício de conversão, depois acabando o tempo pascal, várias semanas de conversão também, depois voltamos ao tempo comum. E assim o ano ele vai acontecendo, ou seja, Deus vai querendo que cada pessoa realmente renove a sua conduta. E aqui eu coloquei então, para nós vermos esse tempo propício de conversão, nessas ações feitas, algumas pessoas que nos inspiram para nós darmos um passo certo sobre o que estamos buscando no nosso cotidiano, de modo muito especial nesse tempo agora que estamos coroando, que é o tempo do Advento. Então a primeira pessoa que nós olhamos para um norte é, claro, a própria pessoa de Jesus Cristo. Não tem como uma pessoa querer fazer todo um projeto de conversão nessas 4 semanas do Advento, por exemplo, mas não colocando Jesus como aquele norte maior. Ou seja, é dizer para si mesmo, eu quero imitar as ações do meu mestre. E a partir daí destas imitações, ou seja, de fazer as mesmas coisas que ele fez, claro, nunca chegaremos ao mesmo patamar de perfeição, mas estaremos tentando sempre, com certeza, o nosso período de conversão vai passar por essa mesma dimensão de convertermos-nos nas pequenas ações. Vejam, Jesus ele fez essa dimensão acontecer na sua vida. Cada passo que ele dava, cada conselho que ele dava, cada lugar que ele ia, ele sempre desejava que as pessoas encontrassem um sentido do porquê estavam fazendo. Por exemplo, quando alguém tocou ele na multidão, o cego, ele pergunta, quem me tocou? E os apóstolos, Senhor, mas é tanta gente apertando aqui, como que fazes uma pergunta desta? Como quem diz, olha, não tem como saber. E aí que está o segredo, não era o tocar físico. Assim, não era esse tocar, era o quê? A teologia nos mostra que uma força emanava de Cristo, até porque ele falou essa frase, esse conceito. Não é o tocar. Eu senti com a força, saiu de mim, emanou da minha pessoa. Então veja, irmãos e irmãs, essa proposta que ele quer nos transformar, fazermos algo verdadeiro para que a gente possa realmente concretizar o que é aquela ação. Então, a princípio seria o tocar simplesmente, todo mundo tocou em Jesus, porque um empurrando daqui, outro empurrando de lá, mas ele fala, não é esse tocar, é alguém que quer realmente uma conversão, é algo mais profundo, mais verdadeiro. Então Jesus nos mostra que ele sim é a nossa seta maior. Depois tem a pessoa de João Batista. Alguém muito importante nesse tempo de Advento, porque ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio limpar, como ele mesmo fala no segundo domingo do Advento, né? Eu vim limpar esse caminho, vem falar do machado que já está colocado, quer dizer, aqueles que não querem uma conversão, que não querem compreender a vinda de Deus, aqueles que não querem saber de uma vida celestial, ele fala que aos que têm um coração que não é de mudança, o machado já está posto. Como quem diz, convertei-vos e credes no Evangelho. Então, João Batista foi esse grande personagem, essa grande pessoa, essa grande figura que também, claro, sem dúvida alguma, é um grande norte para todos nós. Depois, temos a riqueza e também o privilégio de termos os santos e santas. Homens e mulheres que deixaram toda uma vida pessoal, um projeto pessoal para seguirem a pessoa de Jesus. E olha, claro, não foram 4 semanas, ali sim, foi a vida inteira. Olhemos um dos últimos que o Papa canonizou, Carlo Acutis. Apenas 15 anos ele viveu. Mas ele passou esses 15 anos, voltando-se, aliás, para Deus. Quando criança, quando adolescente, quando jovem, ele já começou toda uma estrutura de dizer, Deus é a minha luz, é a Ele que eu vou me referir sempre. E assim ele fez. Então são pessoas, no caso agora João Batista, agora Carlo Acutis, são pessoas que nos impulsionam para termos o gosto de falarmos, eu também quero culminar, quero fechar esse tempo agora de espera, que é o Advento, na graça de Deus. Depois nós temos também pessoas de bom grado.
Na comunidade, dentro do seu condomínio, pode ver que tem pessoas que são boas por natureza. São setas que indicam para nós o caminho a ser seguido. Tem pessoas que realmente não abrem um sorriso, não acolhem as outras, não estão dispostas a uma comunicação, ou seja, não são setas. Mas tem outras, e bem mais do que essas segundas que eu falei agora há pouco, essas boas estão em bem número maior. Então por que eu vou olhar aquela pessoa que não quer ser seta, ao invés de olhar aquela que realmente quer ser uma seta na minha vida? Aí sim eu vou ser alguém que realmente vai ser impulsionado para uma grande mudança, uma grande transformação. Então olhe para essas pessoas e queira imitá-las também. E depois, um último momento para vermos uma grande seta na vida é o quê? Nós observarmos a pessoa da família. O conceito, aliás, da família. O que é esse conceito? É nós vermos que na família nós encontramos a paz. Na família nós encontramos o porquê nós existirmos. E claro, uma vez que a família é a dádiva de Deus, com certeza as coisas boas acontecem dentro dela também, quando cada pessoa compreende a sua missão e a coloca em prática. Irmãos e irmãs, nós temos nesse conceito então de nós nos voltarmos para Deus pelas pessoas que são setas em nossa vida. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma dimensão muito importante que é uma pesquisa, na verdade, que fala muitas vezes que o Brasil, nós temos uma maior população, por exemplo, de católicos. Claro que isso vem mudando a cada período, um tempo muda para ser mais, outro tempo muda para ser menos, outro tempo volta a ser mais também, mas olhamos, por exemplo, pequenas cidades, onde a maioria faz parte, por exemplo, da Igreja Católica. A questão é essa nessa pesquisa. Nós temos um Brasil que tem muita violência, tem muitas coisas erradas, tem muitas pessoas que não vivem ou não tentam viver pelo menos o que nos pede o Evangelho. E então nessa pesquisa que falou, por exemplo, que o Brasil é o maior país católico do mundo, por exemplo, ou que tem maior proporção católica, aí ao mesmo tempo uma pessoa indagou, mas calma lá, se a proporção maior é de católicos, mas vamos jogar isso para uma cidade. Vamos pegar a nível do Brasil, não. Uma cidade, por exemplo, que tem maior número de católicos. Aí a questão é esta. Se essa cidade tem muita violência, aí vem a pergunta, ou o conceito, será que realmente o catolicismo está, ou as pessoas que são católicas, elas estão colocando em prática o que pede a Igreja Católica? Ou seja, não condiz. Uma cidade, por exemplo, que a maioria faz parte da católica, mas digamos que essa cidade tem um número muito grande de violência, de mortes, de coisas erradas. Não condiz. Isso fala porque devemos buscar sempre uma seta. E se a Igreja Católica é a minha seta, eu vou procurar, na medida do possível, e com as minhas diferenças, com as minhas dificuldades, eu vou procurar o quê? Imitar as mesmas ações de Cristo, porque como disse agora há pouco, ele é a seta maior. Então quando olhamos um pouco mais essa dimensão, nós vemos que uma lapidação é muito necessária em nossa vida. Então, por exemplo, vamos pegar um pouco mais o micro, vamos dar uma diminuída no volume, olhando uma família. Se na família, toda a família católica, por exemplo, mas naquela família de 8 pessoas, por exemplo, um número bom, mas naquela família não existe união, não existe perdão, cada um vive do seu jeito, cada um fica no seu canto, não existe harmonia, aí vem a questão, será que realmente compreenderam o que é o catolicismo? Compreenderam qual é a mensagem de Cristo como seta para a nossa existência? Porque, irmãos e irmãs, uma coisa é muito certa. A Igreja Católica sempre será a nossa referência para buscarmos uma vida em harmonia. Claro, tem outros credos. Cada pessoa tem o seu credo religioso e vai buscar no seu credo religioso essa satisfação, sem dúvida alguma. Mas eu me refiro à comunidade católica. E quando a pessoa se diz participante, que se ela é ativa, a católica, por exemplo, mas não tem uma vida moldada, transformada diariamente, essa pessoa não compreendeu com certeza o Evangelho. E aí sim, volta o conceito da lapidação, que é isso, literalmente lapidar, tirar pequenas
pequenos filetes para que a pessoa possa se transformar. Ou seja, se a pessoa não consegue perdoar, ela vai lapidar esse conceito. Por que eu tenho essa dificuldade em não perdoar? E ela vai compreender. E aí vai entrar a psicologia, aqui vai entrar a direção espiritual, aqui vai entrar a pessoa que quer, ela está buscando uma conversão. Aí sim, se a pessoa consegue compreender isso, com certeza ela vai ser uma grande referência para as demais. Isso porque quando falamos de referência, nós nos direcionamos diretamente para a pessoa de Jesus mais uma vez. Isso porque Paulo, por exemplo, referência em Jesus para uma grande conversão. Carlo Acutis, que citei agora há pouco, referência em Jesus para uma conversão. Santa Rita de Cássia, referência em Jesus para uma grande conversão também. Então veja que a referência vai ser sempre o quê? Quem eu estou buscando para fazer parte do meu dia a dia. E aí sim, cito agora há pouco, os santos, as santas, homens e mulheres da Bíblia, mas em especial a pessoa de Jesus vai ser sempre essa referência, esse caminho, esta luz que eu vou olhar para poder seguir e dar os passos corretos para a minha conversão. Depois também algo importante é o que? Nós aceitarmos o grande conceito, o conceito maior, que nós somos filhos adotivos de Deus. Irmãos e irmãs, esse conceito é muito importante. Nenhuma pessoa pode pensar, estou nesse universo por quê? Não, você é filho de Deus. Esse é o grande fato. Você é filho, filha de Deus, aquele que criou todas as coisas, e conforme rezamos e acreditamos no credo constantinopolitano, que fala assim: Deus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, eu, na minha condição de algo visível, eu sou esse filho de Deus, Ele me criou. E eu sabendo disso, sim, eu posso muito bem me direcionar para Jesus e ver que muitas coisas Ele fez porque acreditou no Pai, porque o Pai tinha uma missão para Ele. E claro, essa missão foi dada à minha pessoa também, à sua pessoa. Então, olhe-se interiormente e perceba, eu sou filho de Deus, Ele me deu essa missão, amar. Então eu vou começar a mudar a minha vida, a mudar o meu conceito, a aceitar mais aquela pessoa que eu tenho dificuldade em amá-la, em aceitá-la, em fazer as coisas do cotidiano. Então, irmãos e irmãs, é essa a proposta que Deus quer que nós tenhamos nesse tempo que estamos culminando agora o tempo do Advento. Que possamos chegar agora na missa do dia 25, que vai ser essa semana agora, possamos chegar com o coração diferenciado, trabalhado, lapidado, para no mínimo nós fazermos ou imitarmos ou querermos as mesmas ações do nosso Mestre, a pessoa de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça mais uma vez sobre você, sua família, esse tempo de conversão, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.